vamos falar sobre um dos temas mais complexos de direito constitucional, que é o controle de constitucionalidade. Mas olha, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te falar em poucos minutos tudo que você precisa saber sobre esse tema tão importante. Em 10 pontos nós vamos abordar tudo que você precisa saber sobre controle de constitucionalidade. Então olha só, primeiro ponto, em relação aos princípios. Nós temos dois princípios fundamentais quando nós falamos em controle de constitucionalidade. O primeiro deles é o princípio da parametricidade. E aqui neste princípio nós temos que lembrar de Hans Kelsen, porque Hans Kelsen desenvolveu aquela teoria de que a Constituição Federal ela é a norma hipotética fundamental e ela é o fundamento de validade para todas as outras normas do ordenamento jurídico. Então, o princípio da parametricidade diz que todas as leis, todos os atos normativos de um país devem estar de acordo com a sua Constituição. Então, a Constituição ela é o parâmetro de validade de todas as outras normas. E quando nós falamos neste parâmetro, este parâmetro ele é tanto em sentido formal quanto em sentido material, ou seja, as leis elas precisam seguir as disposições constitucionais em relação ao seu processo de elaboração, e aí nós temos o parâmetro formal, mas também elas devem obedecer ao conteúdo, às limitações, às vedações impostas pela Constituição Federal. E aí nós estamos falando de parâmetro material. Então, as leis, os atos normativos que são infraconstitucionais precisam estar de acordo com a Constituição. E o segundo princípio é o princípio da contemporaneidade, ou seja, eu faço controle de constitucionalidade em relação à Constituição da época em que aquela lei, aquele ato normativo foi criado. Então, o controle de constitucionalidade é feito em relação à Constituição vigente na época em que aquela norma foi elaborada. Sendo assim, se eu estou sob a vigência da Constituição Federal de 1988, todas as normas criadas durante a sua vigência terão por parâmetro a Constituição de 1988. Agora, se eu estou falando de uma norma que foi criada sob a vigência da Constituição de 1967, eu não posso fazer o controle de constitucionalidade em relação a essa Constituição de 88, mas sim em relação àquela de 67. Tá bom, mas e qual tipo de controle que eu faço em relação às leis que são anteriores à Constituição e em relação a essa Constituição atual? Nós fazemos juízo de recepção ou revogação. Então, eu não vou analisar se ela é constitucional, eu vou analisar se ela é ou não recepcionada por essa Constituição. E esse juízo de recepção ou revogação, ele não depende de um processo específico de controle de constitucionalidade. E outro detalhe importante, pessoal, é que no juízo de recepção e revogação, eu só faço a análise do parâmetro material, ou seja, eu vou verificar se as leis anteriores à Constituição são compatíveis materialmente com ela, ou seja, em relação ao seu conteúdo. Mas pouco importa a forma que ela em que ela foi formada lá atrás. Então, se eu tinha uma lei que ela foi criada como uma lei ordinária e a atual Constituição exige que ela seja uma lei complementar, posso recepcioná-la, mesmo ela tendo sido criada de uma forma diferente? Posso, desde que o seu conteúdo seja compatível com a Constituição. Agora, presta muita atenção no que eu vou falar para vocês. Imaginemos que temos aqui a Constituição de 1988. E aí temos uma lei criada sob a vigência dessa Constituição. Ok, a lei é constitucional, tudo perfeito. E aí digamos que houve uma emenda constitucional, que mudou, portanto, o parâmetro de análise, de tal forma que aquela lei criada durante a vigência da Constituição de 1988 se tornou inconstitucional, com base nesse novo parâmetro modificado aí pela emenda constitucional. Quando eu analiso essa lei infraconstitucional, que agora não é mais compatível, eu faço um controle de constitucionalidade ou eu faço um juízo de recepção e revogação? Faço um juízo de recepção e revogação. Por quê? Porque embora ela tenha sido criada durante a vigência da Constituição de 88, houve uma alteração no parâmetro, uma alteração posterior, uma alteração superveniente, de tal forma que ela se tornou, portanto, anterior a este parâmetro, ok? Muito bem. O segundo ponto que nós temos que abordar é em relação à classificação ou aos tipos de controle de constitucionalidade. E aí nós temos o controle preventivo, e este controle preventivo ele pode ser feito por qualquer dos poderes, tá? Então, o legislativo ele faz um controle preventivo por meio do mandado de segurança parlamentar. E aí, este mandado de segurança parlamentar ele só é cabível quando existir um projeto de lei
por isso ele é preventivo, porque ele vai barrar um projeto de lei, não uma lei já em vigor. Então, o mandado de segurança parlamentar ele só serve para situações em que o projeto de lei viola uma cláusula pétrea ou quando há algum vício em relação à formalidade, ou seja, ao processo de criação ali daquela lei, tá bom? Então, cuidado, muito embora seja o judiciário quem vai analisar esse mandado de segurança parlamentar, o nome deste controle preventivo, ele não é judicial, tá bom? Tá bom? Ele é político, ele é feito pelo legislativo, tá? E aí nós temos também o controle de constitucionalidade repressivo. E essa é a regra é que o controle de constitucionalidade é feito de forma repressiva. E este controle repressivo também é feito pelos três poderes. Mas a regra que nós temos é que o controle de constitucionalidade ele é repressivo e ele é feito pelo judiciário. Então, repressivo judicial é a regra que nós temos. Lembrando que os outros poderes podem fazer controle de constitucionalidade repressivo e também controle de constitucionalidade preventivo. Muito bem, dentro do controle repressivo judicial, nós temos dois tipos de controle. Nós temos o difuso e o concentrado. Então, vamos lá para o nosso terceiro ponto, que é controle difuso. No controle difuso, nós temos um caso concreto em andamento, cujo pedido principal não é a declaração de inconstitucionalidade da lei, mas sim um outro pedido relacionado a um outro direito, mas que para que ele seja reconhecido, é necessário que o juiz analise a possível inconstitucionalidade de uma lei na qual ele está baseado ou que está limitando este direito. Então, a inconstitucionalidade é a causa de pedir e não o pedido principal. Então, esse controle, né, ele começa ali em primeiro grau, de tal forma que qualquer juiz pode fazer essa análise e declarar a inconstitucionalidade de uma lei, tá? Então, o controle difuso é um controle incidental, realizado em um caso concreto, pode ser realizado por qualquer juiz ou qualquer tribunal, tudo bem? E aí, pessoal, nós temos aqui um detalhe importante que é o seguinte: no controle difuso, as decisões elas são interpartes, elas são ex tunc, ou seja, elas retroagem e levam as partes ao status quo, né? Mas elas são interpartes. Só que aí é possível que você vá recorrendo até que você chegue ao STF naquele processo, naquele caso concreto, no qual se discute ali uma suposta inconstitucionalidade da lei. E aí o artigo 52 da Constituição fala assim, que o Senado Federal ele pode transformar a decisão do STF dentro de um controle difuso em uma decisão erga omnes, ou seja, por este artigo da Constituição, as decisões do STF dentro do controle difuso, por meio ali do recurso, também seriam interpartes. E aí o Senado Federal, caso queira, pode fazer essa abrangência aí para todas as pessoas, né? No entanto, houve uma mutação constitucional desse artigo por meio da teoria da abstrativização das decisões do STF em controle de constitucionalidade. Então, para essa teoria, e agora este é o posicionamento adotado, as decisões do STF, mesmo no controle difuso, elas têm eficácia erga omnes. E aí, como que fica então a atuação do Senado Federal? Ele permanece podendo atuar, mas de uma forma muito mais branda, ou seja, a atuação do Senado Federal seria somente para dar publicidade a essa decisão do STF que já foi tomada de forma erga omnes. Pessoal, outra coisa muito importante que nós temos dentro do controle difuso é a cláusula de reserva de plenário. Então, olha só, disse a vocês que qualquer juiz ou tribunal pode fazer o controle difuso, mas nós temos aqui um detalhe muito importante. Se essa decisão for tomada por um tribunal, é necessário que siga-se a regra da maioria absoluta dos membros daquele tribunal. E aí, quais são os órgãos que não precisam obedecer a cláusula de reserva de plenário? Pessoal, juízes de primeiro grau, obviamente, e também as turmas recursais, porque as turmas recursais, elas não são segundo grau, elas não são tribunal. Embora elas sejam uma turma, elas são compostas por juízes de primeiro grau. E também as turmas do STF não precisam obedecer à cláusula de reserva de plenário. E agora, vamos para o nosso quarto ponto, que é o controle concentrado. Dentro do controle concentrado, o que nós temos que observar? O pedido principal é o quê? É a inconstitucionalidade da lei. Então, aqui, eu movo uma ação judicial justamente para que a lei seja declarada inconstitucional ou constitucional, e aí depende de qual ação nós estamos entrando. Então, aqui nós temos um controle abstrato. Eu não tenho um caso concreto no qual eu estou me baseando. Eu tenho uma lei que está sendo analisada e existe um problema naquela lei que precisa ser decidido se ela permanecerá ou não em vigência, né? E aí, quais são as ações que nós temos dentro do controle concentrado? Nós temos a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, temos a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, a ADO,
ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, e a AD interventiva, que é uma bem específica que nós já vamos falar. Então, nós temos 5 ações do controle concentrado de constitucionalidade, que é, portanto, de controle abstrato. Quem é que faz esse controle? Quem é o órgão competente para julgar essas ações? Se eu estou fazendo um controle em relação à Constituição Federal, é o STF. Agora, se eu estou fazendo um controle estadual de constitucionalidade, ou seja, em relação às constituições estaduais, aí será o Tribunal de Justiça de cada estado. Agora, rapidamente, sobre a evolução do controle concentrado, pessoal, olha só. Lá na Constituição de 1891, a gente já tinha a previsão do controle difuso de constitucionalidade. No entanto, o concentrado ele surgiu somente com a Constituição de 1934, por meio da criação da AD interventiva, cujo legitimado era somente o PGR, que ainda é até hoje. E aí, na Constituição de 1946, a gente teve a criação da AD genérica, cujo legitimado também era só o PGR. E aí nós tivemos aí algumas evoluções ao longo do tempo, mas foi somente na Constituição de 1988 que a gente teve a criação da ADO, da ADPF, e aí por meio da Emenda Constitucional número 3 de 93, a gente teve a criação da ADC. Então, essa foi aí uma evolução do controle concentrado ao longo das nossas constituições. Agora vamos para o nosso 5º ponto, que é em relação aos legitimados. Pessoal, quem são os legitimados? Para entrar com essas 5 ações do controle concentrado. Vamos lá. Nós temos 3 mesas, 3 pessoas e 3 entidades. Lembra da regrinha 333. Se você preferir, você pode usar a regrinha do 444, 4 mesas, 4 pessoas e 4 entidades. Eu já vou te dizer por quê. Vamos lá, quem são as 3 pessoas, pessoal, que podem entrar com essas ações? Presidente da República, o PGR, que é o Procurador-Geral da República, e os governadores. E aí, nós temos, no caso, 3 pessoas. Por que eu falei que você pode usar 4? Porque aqui, nos governadores, a gente tem governador dos estados, mas também tem governador do Distrito Federal, tudo bem? Quem são as 3 mesas, pessoal? Mesa do Senado, mesa da Câmara e a mesa das Assembleias Legislativas. Por que eu posso transformar isso em 4? Porque eu tenho também a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Você pode incluir ela aqui no 3º ou isolá-la como um 4º legitimado. E quem são as 3 entidades, pessoal? Partidos políticos com representação do Congresso Nacional. E aí, lembrando que tem que ser o Diretório Nacional, não pode ser o Diretório Regional do partido, tá? Quem são as 3 entidades? Partidos políticos com representação no Congresso, a OAB Nacional e as confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. Se você dividi-las em 2 categorias, você vai ter, portanto, 4 legitimados e não 3, tá bom? Então, em relação aos legitimados, lembra da regra 333 ou 444. Pessoal, agora vamos para o nosso 6º ponto, que é em relação ao objeto dessas ações. Pessoal, isso aqui é muito importante também. Olha só, na ADI, quais são os objetos de análise diante da Constituição? Somente leis federais e leis estaduais, portanto, não posso analisar a lei municipal diante da Constituição Federal. Na ADC, quais são meus objetos de análise? Gente, só lei federal. A ADC é a mais restrita, somente posso analisar lei federal diante da Constituição Federal. E na DPF, aqui nós temos uma abrangência muito grande, porque na DPF eu posso analisar leis federais, leis estaduais, leis municipais diante da Constituição Federal e ainda leis anteriores à Constituição Federal. Então, lembra daquele juízo de recepção e revogação? Posso fazer aqui na DPF em relação a essas leis que sejam anteriores à Constituição Federal. Então, veja que na DPF eu tenho um objeto mais amplo. Na ADO, pessoal, qual é o nosso objeto de análise? É qualquer ato do poder público que cause uma omissão inconstitucional. Ou seja, aqui eu tenho tanto os atos primários, ou seja, as leis de fato, mas aqui eu também tenho os atos secundários, que são os atos infralegais, aqueles que regulamentam as leis. Então, os decretos regulamentares, nós temos aqui as portarias ou qualquer ato do poder público que seja omisso, tanto parcial quanto de forma total, tá bom? Então, o objeto da ADO também é bastante abrangente. E na AD interventiva, pessoal, qual é o nosso objeto de análise? Somente aqueles atos do poder público que estão violando os princípios sensíveis da Constituição. E quais são esses princípios sensíveis? Aqueles previstos no artigo 34 da Constituição. As normas constitucionais oriundas do poder constituinte, derivado reformador, também podem sofrer controle de constitucionalidade. Ou seja, as emendas constitucionais que reformam a Constituição também podem passar por um controle de constitucionalidade.
Quem é que não passa por controle de constitucionalidade de forma alguma, gente? As normas originárias, ou seja, aquelas criadas pelo poder constituinte originário, que vieram ali desde o início da Constituição, elas não podem passar por controle de constitucionalidade, porque elas são o próprio parâmetro, não é? E aí, gente, vamos agora para o nosso sétimo ponto, que é em relação ao procedimento. Primeiro eu tenho lá o ajuizamento por meio de um legitimado. Depois é comum que o STF faça uma comunicação ao órgão que criou aquela lei, que está com aquele problema, para que ele preste informações. Depois a gente tem a oitiva do PGR, Procurador-Geral da República, e do AGU, Advogado-Geral da União. Lembrando que em algumas situações é dispensada a oitiva deles, por exemplo, na ADC. Nós temos depois a possibilidade da participação do amicus curiae, e lembrando que aqui, no controle concentrado, só pode ser pessoa jurídica como amicus curiae, é diferente lá do processo civil, tá bom? Então aqui nós temos somente a possibilidade de pessoa jurídica como amicus curiae, da decisão que defere ou indefere a participação do amicus curiae não cabe qualquer recurso, e o amicus curiae ele não pode também recorrer, tá? Ele não pode modificar os pedidos da ação, que ele pode fazer a sustentação oral e auxiliar ali, mas ele não pode fazer alterações naquilo que foi colocado na ação. E também temos a possibilidade da realização de audiências públicas. Outra coisa, não é cabível ação rescisória e também não é cabível desistência das ações do controle concentrado. Então, se o legitimado desistir, aquela ação vai continuar e vai ser julgada mesmo assim. E não cabe ação rescisória. Então, o STF decidiu, aquilo vai ser definitivo. Recurso, gente, será que cabe recurso nessas ações? Pessoal, só tem 2 recursos cabíveis nessas ações. Embargo de declaração e agravo interno. Presta atenção, olha só. O legitimado ajuizou a ação. Imaginemos que foi uma DI. Pode ser que o STF o relator pegou aquela ação e disse, olha, vou julgar liminarmente improcedente ou vou extinguir sem resolução do mérito por falta de uma das condições da ação. E aí, o que acontece? Quando eu tenho esse julgamento preliminar, seja sem julgamento do mérito ou com julgamento do mérito, é possível que o legitimado entre com um agravo interno para que aquela decisão seja estendida à turma e a turma dê uma outra decisão, faça uma outra análise e dê a decisão coletiva, colegiada. Isso seria o agravo interno. E o embargo de declaração, ele é cabível contra as decisões, seja a decisão da medida cautelar, seja a decisão definitiva, Então, é possível também embargo de declaração, tudo bem? E aí, pessoal, nós vamos agora para o nosso 8º ponto, que é em relação à medida cautelar. Pessoal, olha só, é possível você pedir medida cautelar em qualquer das 5 ações. Na ADI, o que você pede na medida cautelar? Você pede a suspensão da norma. Se você está alegando que aquela norma é inconstitucional, você quer que ela seja suspensa cautelarmente, até que aquele processo seja definitivamente julgado. Na ADC, o que você pede? Você pede a suspensão dos processos nos quais está sendo aplicada aquela norma. Mas essa suspensão dos processos só vale por 180 dias. Se a ADC não se resolver em 180 dias, os processos voltam a correr normalmente. E na ADO, gente, qual que é o pedido cautelar na ADO? Pode ser tanto para a suspensão da norma, caso seja uma omissão parcial em uma lei ali que está sendo questionada, mas também pode ser a suspensão dos processos envolvendo ali aquela omissão. Só que aqui a suspensão ela não tem prazo, tá? Ela pode ocorrer enquanto durar o processo da ADO. Na DPF, posso pedir o quê? A suspensão dos processos ou então a suspensão dos efeitos das decisões dos processos relacionados àquele descumprimento de preceito fundamental. E na ADI interventiva, eu posso pedir também uma cautelar, e essa cautelar será para suspender os processos envolvendo o descumprimento ali daqueles princípios sensíveis, ou então das decisões que violaram esse princípio sensível. Então, vejam, nas 5 ações é possível, mas em cada ação nós temos ali uma peculiaridade em relação à medida cautelar. Pessoal, vamos agora para o nosso 9º e penúltimo ponto, que é em relação às decisões. Pessoal, olha só. Em relação à decisão, no controle concentrado, diferente do controle difuso, a decisão ela é ex tunc e ela é erga omnes, ou seja, ela já vale para todos, porque ela é feita no STF, não é? Essa ação é feita no STF, então a decisão vale para todos. E, pessoal, olha só, em relação à medida cautelar, a decisão de medida cautelar, ela é ex nunc, justamente porque ela é uma decisão provisória, ela não pode ser erga omnes, ela não pode ser ex tunc. Ela tem que ser ex nunc, ela vai valer dali para frente. E ela também é erga omnes, ok? Mas ela é ex nunc. E aí, olha só, se eu tive uma medida cautelar dizendo que aquela lei ficará suspensa durante o julgamento da DI,
e ela é ex nunc, significa que tudo que ficou para trás está valendo, né? Inclusive aquelas normas que essa lei questionada revogou. Aí me digam, enquanto essa ADI está sendo julgada e essa norma está suspensa, o que eu vou aplicar no lugar, gente? Vai ser aquela lei anterior que foi revogada por essa lei que agora está sendo questionada. Então vejam, aqui eu tenho chamado efeito repristinatório, gente. Eu tenho chamado efeito repristinatório, porque uma lei anteriormente revogada por uma lei que está agora sendo analisada numa ADI se restaurou, porque essa lei analisada teve a sua vigência suspensa de forma ali provisória, tá? Então aqui eu tenho o efeito repristinatório, só um detalhe importante aí para vocês. Em relação à decisão, nós temos ainda a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão. Então, eu disse a vocês que os efeitos da decisão no controle concentrado, eles são ex nunc e erga omnes, mas é possível que o STF analise e veja que naquele caso, naquela situação, é melhor que aquela decisão seja ex nunc, justamente por interesse coletivo, por segurança nacional, ou melhor interesse aí, né, da coletividade da sociedade. Vai trazer menos prejuízo à sociedade que a inconstitucionalidade da lei seja dali para frente do que retroaja e desfaça aí tudo que foi feito. Então, é possível essa modulação de efeitos, de tal forma que a decisão será ex nunc e erga omnes. E aí, agora nós precisamos saber o seguinte, quais são os quórums nesse julgamento? Seja qual for a ação, vai ser o mesmo quórum. Então, olha só. Para instalar a sessão de julgamento, o quórum é de 2/3. Para decidir a medida cautelar, o quórum é de maioria absoluta. Para fazer a decisão definitiva, ou seja, o julgamento definitivo da ação, vai ser também maioria absoluta. E para modular os efeitos da decisão, o quórum será 2/3. Agora, só para complementar esse penúltimo tópico, gente, qual seria a decisão do STF dentro da ADI? Dentro da ADI, o que eu busco, gente? Eu busco a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, certo? E qual seria a decisão do STF dentro de uma ADC? A declaração de constitucionalidade da lei. Ou seja, eu tenho aqui ações que são ambivalentes, de efeito dúplice. Qual é a decisão do STF dentro de uma ADO? Dentro de uma ADO, eu quero que o STF declare a omissão inconstitucional. Vejam, aqui nós estamos falando daquelas normas constitucionais de eficácia limitada, que exigem um complemento posterior para que eu possa ter a possibilidade de exercício daqueles direitos que foram previstos na Constituição. Então, vejam, aqui eu tenho a ausência de uma lei regulamentadora ou de qualquer outro ato do poder público que deveria fazer valer aquele direito previsto na Constituição, que no caso é uma norma constitucional de eficácia limitada, que é um tema de outro vídeo aqui do meu canal. E aí, olha só, quando eu entro com uma DO, o que o STF vai decidir? Ele vai declarar esta omissão, mas basta que ele declare, gente? Não basta que ele declare, porque o problema não será resolvido. Então, o que o STF faz? Se a omissão for do Poder Executivo, ele vai comunicar ao Poder Executivo para que em 30 dias promova a ação que, no caso, está sendo omissa, né? Seja uma regulamentação, seja algum outro ato do Poder Público. Agora, se a omissão for do Poder Legislativo, em relação ao Legislativo, o STF não pode fixar prazo vinculativo. Ele pode sugerir prazo, mas e se o Legislativo não cumprir esse prazo? O STF pode aplicar uma multa para o Legislativo? Não pode. Então, o que acontece aqui? Foi adotada a teoria da concretização ou do ativismo judicial, uma teoria segundo a qual o STF ele pode sim tomar medidas que tornem possível o exercício daquele direito, que no caso eu não posso exercê-lo devido àquela omissão. Então vejam, aqui quando a omissão é do Legislativo, o STF vai sugerir um prazo para o Legislativo. Se o Legislativo não cumpre, o STF pode sim tomar uma medida que torne possível o exercício daquele direito, tudo bem? Qual seria a decisão do STF na ADI interventiva? Olha só, na ADI interventiva, ele vai declarar que de fato houve violação a um princípio sensível lá do artigo 34 da Constituição e ele vai fazer o quê? Requisitar ao chefe do executivo, no caso o presidente, para que decrete a intervenção. Então vejam, a lei interventiva, ela é um meio pelo qual eu tenho a futura decretação de intervenção federal. Então, aqui, quem é que vai decretar a intervenção ao STF? Não, é o chefe do executivo. Ele tem competência privativa para decretar a intervenção. Só que neste caso, como essa intervenção é oriunda de uma lei interventiva, a requisição
do STF vincula o chefe do executivo, ou seja, ele não tem o poder discricionário de decretar ou não aquela intervenção, ele é obrigado a decretar a intervenção. Numa DPF, eu quero que o STF declare que houve o descumprimento de um preceito fundamental. Então, olha só, na DPF nós vimos que o objeto é muito mais amplo, né? Porque eu posso analisar leis federais, estaduais, municipais, anteriores à Constituição, mas o meu parâmetro, ele é mais restrito. Por quê? Porque nem toda norma constitucional é um preceito fundamental. Então, na DPF, além dela ser subsidiária, nós temos um outro princípio importante, que é da subsidiariedade da DPF, ou seja, ela só pode ser utilizada quando não couber uma ADO, quando não couber uma ADI, quando não couber uma ADC. Aí eu posso entrar com uma DPF. Então, ela é subsidiária. Mas, além disso, o seu parâmetro é muito mais restrito. Então, só posso mover uma DPF contra um descumprimento de preceito fundamental. E o que é esse preceito fundamental, gente? A Constituição não diz. Então, caso a caso, o STF vai analisar e dizer, olha, isso aqui de fato é um preceito fundamental. Então, podemos analisar essa DPF. Mas os preceitos fundamentais seriam aquelas metanormas, né, metaprincípios que eles orientam todas as demais normas da Constituição, tá bom? E por fim, pessoal, vamos aqui para o nosso 10º ponto, que é o controle de constitucionalidade estadual. Gente, os estados, eles possuem suas próprias constituições, e isso é o quê? Poder constituinte derivado decorrente, também é tema de outro vídeo aqui do meu canal. Então, os estados têm as suas próprias constituições e eles podem realizar controle de constitucionalidade. Quem é que faz esse controle? O Tribunal de Justiça. Pessoal, Distrito Federal pode fazer controle de constitucionalidade? Pode fazer. Por quê? O Distrito Federal não tem Constituição Estadual. Não tem. Ele tem lei orgânica. Só que a lei orgânica do Distrito Federal, ela tem matéria de Constituição. Embora a forma seja de lei orgânica, a matéria ela é de Constituição Estadual. Então, é possível que eu faça controle de constitucionalidade de leis distritais em relação à lei orgânica do Distrito Federal. É possível. E é possível que eu faça controle de constitucionalidade de leis distritais que sejam de natureza estadual em relação à Constituição Federal. Então, olha só, gente, prestem atenção. Dentro do Distrito Federal, eu tenho leis distritais de natureza estadual e eu tenho leis distritais de natureza municipal. Depende do conteúdo que aquela lei está abordando. Se for, portanto, uma lei distrital de caráter estadual, posso fazer controle de constitucionalidade em relação à Constituição Federal, por meio de uma ADI, Agora, se for uma lei distrital de caráter municipal, só posso fazer controle diante da Constituição Federal se for por meio de uma ADPF, em regra. Já vou falar para você a exceção. Então, olha só. Controle de constitucionalidade estadual, eu faço em relação à Constituição do Estado, ok? E aí eu posso fazer esse controle em relação a uma lei estadual, diante da Constituição do Estado, em relação a uma lei municipal, diante da Constituição daquele Estado. Vamos para um ponto muito importante deste tópico aqui, que é a possibilidade ou não do Tribunal de Justiça fazer um controle de constitucionalidade de uma lei estadual ou municipal com relação à Constituição Federal. Será que isso é possível, gente? É possível. É possível desde que essa norma constitucional seja uma norma de reprodução obrigatória, ou seja, uma norma que está na Constituição Federal, mas que também precisa estar nas constituições estaduais. Por exemplo, o artigo 34, que fala dos princípios sensíveis, as normas, os artigos da Constituição que falam sobre o processo legislativo, são normas de reprodução obrigatória, que precisam estar ali nas constituições dos estados. Mas, gente, mesmo que essas normas não sejam de fato reproduzidas nas constituições dos estados, posso fazer o controle, ou seja, o TJ pode fazer o controle dessa lei que está violando essa norma de reprodução obrigatória, que está somente na Constituição Federal, mas não está na estadual? Pode, gente, porque a sua força de reprodução obrigatória, muito embora não esteja reproduzida, tá bom? Então, vejam, se eu tenho uma lei municipal violando a Constituição Federal, vamos lá, é possível a ADI? Não. É possível a DPF? Sim. Mas é possível uma ADI estadual também, caso seja uma norma de reprodução obrigatória que está sendo violada por essa lei municipal. E aí eu posso fazer uma ADI estadual. Vou mover uma ADI ali no Tribunal de Justiça do Estado. E aí é possível ainda um recurso extraordinário da decisão do TJ para o STF. No final das contas, o STF vai analisar a constitucionalidade daquela lei municipal diante da Constituição, mas por meio de um recurso extraordinário dentro do controle estadual e não por meio de um controle federal, tá bom? Olha só que interessante, né? Gente, em relação aos legitimados do controle estadual, quem são? A Constituição Federal não fala. Ela deixa que o legislador estadual diga. Ela só exige que não retire o PGJ, que é o Procurador-Geral
da Justiça e que não deixe somente um legitimado. Inclusive, os legitimados não precisam ser os mesmos do controle federal. Podem ser outros, tá? Bastando que siga aí essas exigências da Constituição, tudo bem? Gente, então, olha só, é possível que dentro do controle estadual eu tenha uma lei municipal, por exemplo, que ao mesmo tempo em que está violando a Constituição Federal, está violando a Constituição Estadual, desde que seja ali uma norma de reprodução obrigatória. Nesse caso, é possível uma DPF para o STF e é possível uma ADI para o TJ estadual, entenderam? E aí, pessoal, se ao mesmo tempo eu entro com as duas, o que acontece? A ADI estadual fica suspensa, aguardando a decisão do STF, tudo bem? E se eu entro ali somente com a ADI estadual e não entro com a DPF, se o TJ declarar aquela lei inconstitucional, ela não vai mais existir no ordenamento jurídico, portanto, não caberia mais uma DPF, tudo bem? E temos aí variações, né, dessa situação de existir uma norma que seja, ao mesmo tempo, violadora de uma Constituição estadual e de uma Constituição federal. Mas para não estender muito o vídeo, vou ficar por aqui. Se você ficou com dúvida, gente, deixa aqui nos comentários que eu te respondo ou faço um outro vídeo, tá bom? Se você gostou deste vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve no meu canal para acompanhar também os próximos conteúdos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, por fim, o controle de constitucionalidade. Até mais!